Olá! Dando sequência ao estudo de funções, hoje nós vamos falar de domínio e imagem da função. Assim como nós vimos nas relações, as funções também possuem seus domínios e imagens, uma vez que uma função de A em B também é uma relação binária. Logo, a gente pode dizer que a função f tem um domínio e também tem uma imagem. Então, o que é o domínio? O domínio, nós chamamos ele como sendo o conjunto D, ou podemos representar por D de f, dos elementos x pertencentes a A, para os quais existe uma imagem que será y pertencentes a B, tal que o par ordenado xy necessariamente tem que pertencer à função f. Então, como pela definição de função, todo elemento de A tem essa propriedade, nós temos nas funções o domínio sempre como sendo o conjunto de partida. Isto é, o domínio é igual ao conjunto A. Sempre domínio é o primeiro conjunto, é o conjunto A. E a imagem? Nós chamamos de imagem o conjunto IM, ou IM de F, dos elementos Y pertencentes a B, para os quais sempre existe um X pertencentes a A, tal que o par ordenado XY também pertence a F. Portanto, a imagem é um subconjunto do contradomínio. Ou seja, o contradomínio é todo o conjunto B. A imagem é somente aquele conjunto aos quais os elementos estão relacionados com os elementos de A. Isto é, imagem sempre está contido no conjunto B. Então, se nós tivéssemos aí a nossa função sendo estabelecida por esses dois conjuntos A e B, o meu conjunto domínio seria todo o conjunto A. Então, é o conjunto de partida. O meu contradomínio seria todo o conjunto B, tá certo? Agora, o meu conjunto imagem seria apenas esse conjunto formado pelos elementos aí que estão relacionados com os elementos de A. Então, o conjunto imagem é um conjunto dentro do conjunto B. Ou, como a gente diz, a imagem está contida em B. Tá certo? Então, quando se pedir conjunto imagem, se pede apenas os elementos que estão relacionados com os elementos de A. Bom, notemos que, feita a representação cartesiana da função f, nós temos o domínio, que seria o D, sendo o conjunto das abscissas. Então, lá no gráfico, o domínio sempre está no eixo das abscissas. Lembrando que o eixo das abscissas é o eixo x. Dos pontos tais que as retas verticais conduzidas por esses pontos interceptam o gráfico de f. Isto é o conjunto formado por todas as abscissas dos pontos do gráfico f. Certo? Nós vamos ver depois isso lá na construção do gráfico. A imagem é o conjunto das ordenadas, ou seja, dos valores de y, dos pontos tais que as retas horizontais conduzidas por esses pontos interceptam o gráfico de f. Isto é o conjunto formado por todas as ordenadas dos pontos do gráfico da função f. Assim, se nós tivermos um gráfico como esse aí do exemplo, se a gente tiver que estabelecer o conjunto domínio e o conjunto imagem, basta a gente verificar, nesse gráfico, aonde estão sendo trabalhados os valores de x. Quais são os valores de x que estão sendo utilizados aí para a construção desse gráfico? Então, você pode observar que vai do menos 2 até o 1. Então, o domínio dessa função seria o conjunto fechado que vai de menos 2 até 1. Ou, se você preferir,
dizer que x pertence aos reais, tal que menos 2 menor ou igual a x menor ou igual a 1. Uma observação aí, eu coloquei e representei tudo por d de f. Se você quiser colocar só d, tá ótimo, tá? Então, d de f que seria o domínio da função. Bom, e a imagem? Quem seriam os valores da imagem? Nesse caso, observe que no eixo y, que é o eixo das ordenadas, nós só temos valores que vão ali do 0 até o 4. Então, a gente pode dizer que a imagem é um conjunto fechado que vai de 0 até 4. Ou que a imagem são os valores y pertencentes aos reais, tal que 0 é menor que x, que é menor do que 4, certo? Então, para essa situação aí. Um outro exemplo, ó, se a gente tivesse essa situação, observe que os valores de x, eles estão sendo considerados da onde? Do infinito negativo para o infinito positivo, né? Aí a gente pode colocar que o domínio da função são todos os reais, menos o zero. Por que o menos o zero? Porque veja que quando relaciona com o zero, seria no cruzamento das retas, tanto lá no 2 quanto no menos 2, as bolinhas são abertas. Logo, é intervalo aberto. Então, a gente pode dizer que o domínio são os reais menos o zero, o elemento zero, ou dizer que o domínio da função são os valores x pertencentes aos reais, tal que x menor que zero ou x maior que zero. Nesse caso, veja que as imagens elas vão de menos 2 chega bem próximo de zero, né? Porque no caso esse gráfico aí, a parte de baixo, ela chega próximo de zero, mas não toca o eixo, então nunca vai ser zero. E na parte superior, ela está lá no 2 e chega bem próximo do 1, só que não toca o 1. Então nós temos a junção de dois intervalos aí para ser a imagem. De menos 2 até 0, sendo os dois intervalo aberto, e também do 1 até o 2, também sendo os dois intervalos abertos. Ou você pode dizer que a imagem dessa função é o y pertencente aos reais, tal que menos 2 menor que x menor que 0, e também o 1 menor que x menor do que 2. Tem que representar aí os dois intervalos. Neste exemplo C, observe que o nosso domínio, né, lá no eixo x, vai do menos 2 até o 3, então o domínio seria um intervalo fechado de menos 2 a 3, ou o domínio da função é o x pertencente aos reais, tal que menos 2 menor ou igual a x menor ou igual a 3. Já a imagem, observe que os valores vai de menos 1 até 4. Assim, a imagem da função seria um intervalo fechado de menos 1 até 4, ou y pertencente aos reais, tal que menos 1 menor que x, que é menor que 4. Menor ou igual a x, menor ou igual a 4, certo? Olha esse exemplo aí, ó. Veja que o domínio, nós temos lá um pedacinho de menos 2 até 1, veja que no menos 2 ele é aberto, no menos 1 ele é fechado em cima, aberto embaixo, ou seja, fechado no 2, aberto no 1. Então, no caso, ele é fechado. Do menos 1 até 1, veja que ele é aberto nas duas extremidades, tá? Só que no 1 também ele é aberto lá no 2. E depois ele vai de 1 até 2. Nesse caso, a gente pode observar que do menos 2 até o 2, tudo é domínio da função, tá certo? A exceção do menos 2. Então, nós temos o domínio da função sendo o intervalo aberto no menos 2 e fechado e aberto no 2. Lá no 2 ele também é aberto, tá? Ou também dizer que x pertencente aos reais, tal que menos 2 é menor que x, que é menor que 2. Então, ele é aberto nas duas extremidades. No caso do 1, ele é aberto embaixo, porém ele é aberto e fechado em cima, então também ele faz parte do domínio. Já na imagem, observe que nós temos apenas duas imagens aí.
Porque do menos 2 até o menos 1, a imagem é só o 2. Do 1 até o 2, a imagem é só o 2 também. E do menos 1 até 1, a imagem é só o 1. Assim, a nossa imagem é um conjunto formado apenas por dois elementos, por 1 e por 2. Veja que aí eu representei entre chaves e não entre colchetes como é lá no intervalo, tá bom? Ou a gente pode dizer que a imagem, né, dessa função é y pertencente aos reais, então que o y é igual a 1 e y é igual a 2, sendo apenas esses dois valores aí as imagens desta função. Bom, nós estamos falando aí do domínio das funções, mas uma função de modo geral. Agora vamos falar mais especificamente das funções numéricas. As funções numéricas, né, são as funções que representam maior interesse para a gente aqui no estudo da matemática, são as funções justamente numéricas, que é a função de primeiro grau, segundo grau, racional, irracional, modular e assim por diante, né? Isto é, são aquelas em que o domínio de A e o contradomínio B são sempre subconjunto dos reais. Desse modo, as funções numéricas são também chamadas funções reais de variável real. Observemos que uma função f fica completamente definida quando são dados o seu domínio, que é o D, e o seu contradomínio, e a lei de correspondência, que é a lei y igual a f de x. Então, quando nós referimos a função f e damos apenas a sentença aberta y igual a f de x, que a define, subentendemos que o domínio, né, que é o D, é o conjunto de todos os números reais x, cujas imagens, pela aplicação f, são também números reais. Isto é, D é formado por todos os números reais x para os quais é possível calcular um valor f de x, ou um valor de y. Então, a gente pode representar assim: diz que x pertence ao domínio se somente se f de x pertence aos reais. Exemplo: tomemos algumas funções e determinemos os seus domínios. Veja essa função, y é igual a 2x. Nesse caso, notamos que o 2x pertence aos reais. Para qualquer valor x que você tiver, né, pertencente aos reais. Nesse caso, a gente diz que o domínio são todos os reais. No segundo exemplo, y igual a x ao quadrado. Então, também notamos que x ao quadrado pertence aos reais, sempre pertence aos reais. Para qualquer x que você substituir aí sendo o valor real. Nesse caso, nós também dizemos que a função, ou o domínio da função, é igual aos reais. Veja que nesse terceiro exemplo, a função é y igual a 1 dividido por x. Observe que 1 dividido por x pertence aos reais, com uma situação: o x real diferente de zero. Por quê? Porque se o x for igual a zero, nós temos uma indeterminação, né? Porque 1 dividido por zero não existe. Assim, nesse caso, a gente diz que o domínio são todos os reais, com exceção do zero. Por isso, esse asterisco aí nos reais. Certo? Nesse caso, no quarto exemplo, y igual a raiz quadrada de x. Então, raiz quadrada de x também é um número real, né? Também pertence aos reais. Apenas quando o x não for número negativo, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, a gente diz que o domínio dessa função aí são todos os reais não negativos, ou seja, o x tem que ser positivo. Aí o domínio seria todos esses valores. Observe esse exemplo 5, que o y é raiz cúbica de x. Raiz cúbica de x é real,
para qualquer x pertencente aos reais. Porque nós temos raiz cúbica de números positivos, de números negativos, temos raiz cúbica de zero. Então, qualquer que seja um x real, nós temos essa raiz pertencente aos reais. Assim, o domínio será todos os reais. Bom, na sequência, nós temos outros exemplos aí. Nesse caso aqui, ó, fazer ou escrever o domínio das funções reais. Letra A, f de x igual a x mais 5. Veja que x mais 5 é sempre um número real. Qualquer número que você substituir no lugar do x, sempre você vai ter um número real. Ou seja, a gente diz que não tem restrição nenhuma para essa função. Logo, a gente diz que o domínio dessa função são todos os reais. Segundo exemplo, 3 mais função g de x igual a 3 mais x dividido por 2x menos 5. Então, essa função aí também pode ser real, exceto numa situação, quando esse denominador for igual a zero. O denominador jamais pode ser igual a zero. Então, nesse caso, a gente poderia fazer 2x menos 5 tem que ser diferente de zero. Se a gente isola o x, a gente chegaria no x tem que ser diferente de 5 sobre 2. Então, a gente pode dizer que o domínio dessa função aí são todos os números reais menos o 5 sobre 2. Então, a gente poderia escrever a função assim, r menos o 5 sobre 2. Nessa função aí, função h de x igual a raiz quadrada de 2x menos 6 dividido por 5. Essa função também é real para quase todos os números reais, com uma exceção. Essa raiz aí não pode ser negativa, ele tem que ser um número positivo. Nessa situação, a gente pode proceder assim, ó, pegar o número que está dentro da raiz, que é o 2x menos 6, e dizer que ele tem que ser maior ou igual a zero. Se ele for maior ou igual a zero, você isola o x, você vai encontrar que o x tem que ser maior que 3. Assim, você diz que o domínio dessa função são todos os valores de x pertencentes aos reais, tal que o x necessariamente tem que ser maior, no máximo, igual a 3. Então, esse seria o domínio da função. Nesse exemplo D, a função p de x igual a 3 dividido por raiz quadrada de x mais 2. Né? Então, essa função aí também é real. No entanto, ela não é real quando o denominador for zero e quando o número que estiver dentro dessa raiz aí for um número negativo. Então, o que a gente tem que fazer? Dizer que esse x mais 2 tem que ser um número positivo, dizer que tem que ser um número maior do que zero. Né? Nesse caso, não tem o igual, porque também não pode ser igual a zero. Então, o x mais 2 tem que ser maior que zero, assim o x tem que ser maior que menos 2. Aí nós vamos dizer que o domínio dessa função são todos os valores x pertencentes aos reais, tal que o x é maior do que 2. Então, escrever o domínio da função sempre é você dizer para que valores desta função você tem os valores reais, tá certo? Então, sempre, nunca esqueça, as duas únicas restrições que nós vamos ter aí será quando você tiver denominador, ele tem que ser diferente de zero, e quando você tiver raiz de índice ímpar, você tem que ter o radicando, né, o número que está dentro da raiz, maior, tá, do que zero. Pode ser maior ou igual quando a raiz tiver um numerador, só que quando estiver um denominador só pode ser maior do que zero, tá certo? Então, em tese, são essas duas restrições que a gente tem que observar, tá certo? Então, essas seriam a definição de domínio e imagem de funções.